Olá, alunos do CPMG Nível das Neves, aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor desta instituição da disciplina que hoje em específico é Atualidades Políticas, Econômicas e Sociais. E na aula de hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante para nós brasileiros e sobretudo pela questão dos movimentos que tivemos em torno dessa pauta esse dia, que é a questão do racismo estrutural. Lembrando que o fato de eu ter escolhido o tema racismo estrutural tem um porquê, não é à toa. Se a gente for pensar em termos de debate conceitual, é um dos que está sendo mais debatido atualmente, por conta desse movimento todo que tivemos esse dia em torno da morte do George Floyd, do João Pedro, do menino Miguel que caiu do prédio. Então não são atos isolados, né? A gente vai perceber que existe por trás toda uma noção de racismo estrutural que é fundamental para a gente perceber, digamos, as tonalidades dessas ações e mesmo o porquê dessas ações. E no sentido também de pensar o racismo estrutural, pensar um pouco a ideia dos conceitos como chave de compreensão da realidade. Em que sentido que eu quero dizer isso? Porque só a partir do momento que você compreende a realidade, não naquilo como ela se apresenta, porque ela esconde geralmente muitas coisas, e que a gente pode agir, né? Então, o rigor conceitual, é de extrema importância, é, e é o papel do intelectual nesse sentido, é justamente municiar as pessoas dessas peculiaridades, ou seja, dar esse aval para a ação, de forma que, a partir dessa compreensão do mundo, se possa agir de maneira mais incisiva e de maneira mais eficaz também, nesse sentido, que os conceitos são essas chaves de compreensão. E interessante pensar que os conceitos também nos dão uma possibilidade de ver o mundo de outras maneiras, né? Eu penso que o mundo não é esse horror que a gente está vendo aí, e é possível, a partir de outros olhares, tentar aí, é, a partir das chaves de compreensão, que são os conceitos, procurar uma certa mudança, né? E o mundo não é esse horror, sobretudo do ponto de vista conceitual, que nossos governos hoje estão se mostrando extremamente anticonceituais, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. São pessoas que a gente percebe que não gostam da ciência. Então, a ciência, para nós, se para nós é a chave de compreensão da realidade, para eles não é. Então, se eles não gostam da ciência, é aí que precisamos mostrar que no uso dos conceitos é que está fundamentada a nossa atividade, nosso ativismo em relação à, à questão da atividade política, que é uma atividade por excelência. Eu acho que um ponto, digamos, por excelência para mudar essa estrutura aí racista que nós temos. Então, por que também escolher racismo estrutural? Quando se fala de racismo estrutural, um dos primeiros pontos que a gente tem que entender que racismo não é algo de forma, não podemos pensar o racismo de forma específica, digamos, como muitos gostam de classificar. As classificações são até importantes, não tem como fugir disso, mas até mesmo para tentar ali identificar o fenômeno, mas a gente vê a realidade pela classificação de forma parcial. Por que racismo estrutural, então? Porque o racismo, não existe racismo que não seja estrutural. Todo racismo é estrutural. Ele não, digamos, ele não é um ato, um simples ato. Ele tem atos racistas, mas o ato racista está embasado diante de uma ideia de um processo. O racismo, racismo estrutural, ele é um processo em que, digamos, as próprias condições de organização das sociedades reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados, digamos, racialmente, identificados pela raça. E outra coisa também que a própria imagem revela, a primeira imagem que eu escolhi, que o racismo estrutural, ele não é só o racismo antinegro, ele é uma teoria geral do racismo, que já que está falando da configuração de raça, os que são aí considerados brancos estão incluídos nesse processo, porque você não tem só a possibilidade, digamos, dele, o branco, ficar fora desse processo, porque o branco, nesse sentido, ele é
radicalmente construído diante desse processo e dentro desse processo, sobretudo na questão das vantagens e desvantagens concedido a uma dimensão racializada branca, que foi, digamos, em termos de desvantagem, criada sobre as desvantagens atribuídas a uma dimensão racializada negra. Mas vamos primeiro agora, vamos no encaminhamento da aula, tentar entender a diferença que é substancial e até mesmo necessária a diferença entre raça, quer dizer, preconceito, racismo e discriminação. Então, em termos de diferença, nós temos aí preconceito, racismo e discriminação. O preconceito, aí, que é essa opinião preconcebida em relação a determinada pessoa ou grupo, não é baseado em uma experiência real ou na razão. Em que sentido que está dizendo isso? É que o preconceito tem uma tentativa de adjetivação anterior, digamos, à ideia e ao fato. É como se fosse uma elaboração de uma espécie de estigma construído antes de um fato ser realizado, de ser consumado. É muito comum que, digamos, que as populações negras, em termos de exemplo, sofram esse determinado tipo de preconceito ou sofram preconceitos. Justamente porque você tem uma suposta ideia, uma pré-noção em relação de que essa população tem. É muito comum você ver aí as abordagens por determinadas pessoas em relação aos negros em determinados espaços como supostamente por uma questão da própria tonalidade da pele ou da origem do estereótipo da questão fenotípica ali do cabelo, do nariz, etc., aquela pessoa fosse um criminoso por estar em determinado espaço. Então esse preconceito carrega, digamos, essa ideia de um estigma, uma espécie de estigma que é muito complicado de ser retirado porque ele faz parte de todo um imaginário coletivo, do imaginário cultural aí, que é típico das culturas aí latino-americanas, norte-americanas e brasileiras como um todo. Então, o preconceito é basicamente esse resultado do modo de como o imaginário social vai captar isso e vai transferir essa forma de captação do imaginário social para os juízos, julgamentos que nós temos em relação a determinadas pessoas. Então, você tem, além dessa questão dos negros aí, você tem aí, eu posso citar também a questão tanto que o preconceito é forte quando você pensa assim, o cara é negro, então ele é naturalmente habilidoso para jogos, por exemplo, futebol, basquete. Eu parto do pressuposto aí que, por exemplo, que orientais são mais naturalmente constituídos para conhecimentos voltados para matemática ou coisas do gênero. Então você tem aí todo digamos, um imaginário coletivo baseado por conta de algumas características do seu pertencimento social. Eu posso fazer todas essas pré-noções, esses pré-julgamentos de modo a classificar as pessoas, seja ela branca ou negra aí, como ela pode desempenhar certo papel na sociedade a partir dessas características. O mesmo preconceito eu posso também estipular com o branco, por exemplo, se eu, a partir do momento em que eu entro em contato com a cultura e com esse imaginário coletivo, pensar que os homens brancos são mais aptos a desempenhar certos papéis, como serem líderes. Então eu faço toda essa, digamos, essa leitura da realidade a partir dessas pré-noções. Então você tem aí uma constituição muito forte do imaginário social e que esse imaginário social, sem uma análise profunda, sem um confronto de fato com a realidade, com aquilo que ela tem de complexo, eu posso fazer todas essas leituras sociais, esses preconceitos, com o estereótipo, com tudo isso que eu já falei para vocês, e, digamos, localizacional, colocar a pessoa naquele ambiente ali pré-determinado. Então, é muito comum isso nas nossas relações. Então, você tem o estereótipo, tem a tentativa de simplificação daquilo que é complexo. Então, você pode sempre incorrer nessas atitudes preconceituosas. E, curiosamente, o termo preconceito está muito ligado também a outro conceito que é a questão da discriminação, como a gente vai ver no próximo passo da nossa aula.
Mas então o preconceito pode ser geral, pessoal. Posso ter preconceito não só com a questão da tonalidade da pele, da questão da raça, que é um conceito que eu vou desmistificar para vocês no segmento da aula. Eu posso ter conceito com a questão de gênero também, com a questão da orientação sexual, que é a questão dos LGBTs. Então você tem aí uma gama muito grande que a gente pode usar o termo preconceito. Então ele pode resultar em racismo ou discriminação a determinado grupo, como eu trouxe para vocês, é um grupo as mulheres pela questão do gênero, os LGBTs pela questão da orientação sexual, pela questão do gênero também. A gente for pensar nas pessoas transgêneros e também com a questão da tonalidade da pele, pela questão da racialização, que é um processo histórico que a gente vai ver aí. Então, a sua forma de manifestação como crença não é consciente, justamente por toda essa elaboração do imaginário, imaginário coletivo, que é muito fortemente leva a gente a fazer essas classificações. E agora vamos ver o que é a discriminação para depois terminarmos com o racismo. Então, discriminar é o tratamento injusto ou negativo de uma pessoa ou grupo por ela pertencer a uma determinada classe, grupo ou categoria, como raça, idade ou gênero. É o preconceito ou racismo em forma de ação. Então, o que é discriminar? Discriminar, como o nome já diz, é um processo de separação, digamos, de você segregar, de você avaliar uma pessoa. De você, por exemplo, estruturalmente retirar de determinado espaço alguém, você discriminar é um processo de ação, de força do racismo, em termos práticos aí. Por exemplo, que seria esse processo de discriminação? É um processo, digamos, de segregar mesmo, de segregar o espaço, ou segregar o espaço de acesso a um determinado grupo. E a gente vê que é muito comum naquilo que é mais o senso comum em termos de pensamento, que é realmente discriminar um indivíduo de um espaço físico. Mas o processo de discriminação ele pode também ser tanto de maneira direta ou indireta. Você tem aí um processo de discriminar pelo olhar, também de retirar a pessoa do ambiente. Só a título de exemplo, quando a gente fala aí de racismo estrutural, que está dentro das nossas instituições brasileiras, da nossa cultura específica, a gente pode perceber muito aí de forma não tão clara esse racismo estrutural, mas ele é bem dissimulado, camuflado, assim, escondido, científico, quando a gente percebe assim que esse conceito está justamente ligado à questão da própria maneira de você pré-conceber as pessoas, de você prejulgar e discriminar a questão do, do próprio racismo. Então, você tem aí como a, a, o racismo como uma das formas de segregar as pessoas, digamos, de denominar quais são os espaços que essas pessoas possam, digamos, frequentar. A discriminação ela tem também a ideia muito forte com a questão do poder. Não existe discriminação que não venha conectada a esse ato de poder. Ela, digamos, ela pode ter como base a construção da raça. Ela não é só, ela, digamos, também outra coisa que é interessante pensar e a partir dos conceitos, que ela não é somente social, ela tem esse poder também sexual. Como ela está justamente ligada à questão de poder, ela tem também essa questão do gênero, e ela não está só circunscrita à questão da raça, né? Ela está independente também da raça. E, e eu também aí, se eu, por exemplo, em termos de discriminação, você tem aí a ideia de rejeição, como certos grupos, assim como a gente pode, a partir da discriminação, pensar também a questão do bullying, a segregação racial e outras práticas que, digamos, fazem essa separação, classifica, localiza as pessoas em determinado espaço. Então você tem aí vários tipos de acepções em que aí envolve a discriminação.
Como a ação ela se manifesta de forma consciente e não consciente, e ela envolve necessariamente a questão do racismo, a questão da discriminação. Ou seja, o racismo estrutural, uma das suas manifestações é a discriminação. Então vamos entender o que é o racismo agora, para a gente, digamos, completar essa tríade e fazer a separação entre elas e mostrar as suas relações. Então, racismo é essa crença de que os membros de cada raça possuem características, habilidades ou qualidades específicas dessa raça e, portanto, algumas raças são superiores às outras. Em resultados, pode levar à discriminação ou preconceito com base na raça, causando efeitos adversos como escravidão, guerras e xenofobia. Então, só para esmiuçar um pouco essa questão da raça aí, do racismo, quer dizer, então o racismo ele envolve os dois outros conceitos, envolve o preconceito e a discriminação de origem étnica. Então, juntando essa tríade, estereótipo, preconceito e ao mesmo tempo discriminação, que é a prática de excluir de espaço e, como a gente viu, de criar uma ideia anterior pela pré-noção, pelo preconceito. O racismo, a gente pode pensar que ele é uma questão histórica, isso não pode ser descolado da nossa, da nossa conceituação, em que a própria humanidade, aí, em termos de criação pela a classe privilegiada, os brancos, a população branca, criou para, digamos, como um processo de determinar e de dominar os povos negros, assim, a grosso modo aí, mas o que eu quero dizer com isso? Que se a gente for pegar a constituição do racismo, por envolver a discriminação, o preconceito, ele envolve toda uma dimensão sistêmica em que eu, eu tenho uma formação do sistema de discriminação e do preconceito que se volta justamente para as pessoas que pertencem a certos grupos que foram, digamos, racializados, assim, foram classificados a partir da raça, dessa dimensão histórica. Então, o racismo tem esse processo histórico político, em que nessa acepção da raça foram atribuídos aí vantagens sociais a certos grupos e desvantagem social a outros grupos. Então, entendendo o racismo como um processo, como eu estou falando desde o início da aula, entender, sobretudo, que o racismo não é algo natural. Quando eu falo histórico, aí eu estou justamente combatendo essa ideia de algo como natural, como se sempre existisse o racismo. Não, o racismo tem uma certidão de nascimento. A gente vai ver. O racismo não é algo que é natural, ele é um processo em que ele não encerra no ato, digamos assim, que esse é no ato ou num evento. Então, para eu pensar numa dimensão de sistema ou de uma questão sistêmica do racismo, eu não posso pensar que, por exemplo, o fato do George Floyd ter morrido daquela maneira foi um ato isolado. Não, ele é só um ápice, é só uma cereja do bolo de todo um sistema que historicamente foi sendo criado como forma de atos de violência, de discriminação contra alguém por conta da raça, digamos, aquele ato não encerra tudo aquilo que a gente pode falar sobre o racismo. O racismo é algo muito mais complexo do que um simples ato, um simples evento, mas pensando em termos de sistema, o racismo é todo um processo de construção de vantagens e desvantagens sociais que inclusive pode acontecer independente da violência ser explícita ou não, como a gente vai ver, como se estiver falando do racismo estrutural. E é necessário para que haja esse racismo toda uma construção do que é raça e para que ele possa, digamos, fazer algum sentido. Então não existe raça naturalmente, como eu vou desmistificar agora. O conceito de raça, em termos que a antropologia social vem pensando, e ela nem trata disso mais, a questão da raça, a raça não é algo natural. Agora o pulo do gato. Agora, para que a raça para que a raça existisse em termos de conceituação,
é necessário ter todo um processo histórico em que certas formas sistêmicas de discriminação e de preconceitos, que vão sendo cristalizadas, é claro, ao longo da história, o conceito de raça faz sentido dentro desse grupo, ou seja, dentro da dinâmica institucional. Então, ou seja, para que haja a conceito de raça, é necessário exercer todo um, digamos, um papel de certos indivíduos que pertencem a determinados grupos socialmente estabelecidos, que esses comportamentos vão se repetindo como forma do imaginário coletivo, e esse, em termos de expectativa, em relação às pessoas, possa se efetivar. Então, o racismo é todo um processo histórico e político, a grosso modo, que é o que eu quero dizer com isso, que pode levar aí à discriminação, ao preconceito baseado nessa dimensão sistêmica da raça. Agora, em termos antropológicos e até mesmo como forma de desmistificar a questão da, da raça aí que é muito usado, que foi muito usado aí como uma forma de discriminar as pessoas, de separar, de segregar e até mesmo como uma forma de preconceito. Raça, ele em termos de certidão de nascimento, ele é um conceito que foi bastante utilizado, sobretudo no século XIX, a partir dessa ideia de um darwinismo social, que a biologia vai trazer aí a ideia de raça, ligada à botânica, à zoologia, entendido como naquele sentido conservador, de a tentativa de classificar o ser humano baseado sobretudo nas diferenças genéticas, na manifestação de como se apresentam as questões fenotípicas, estética, a questão externa mesmo. E se a gente for pensar, curiosamente, esse termo raça é um termo que apesar de ter um nascimento ali no século XIX como classificação biológica, ele foi um termo muito usado justamente para justificar a supremacia ou até mesmo a questão das vantagens e desvantagens de todo um sistema político-econômico de uma raça sobre a outra. Então, por isso que o racismo tem essa questão aí da consciência e da não consciência, porque quando ele se instala nas estruturas e toma um ar de normalidade aí, de naturalidade, as pessoas nem têm a consciência de que reproduzem todo o sistema de um racismo presente aí nas nossas instituições, que a gente vai ver agora na tipologia a partir do livro do Racismo Estrutural do Silvio de Almeida, que é a obra que eu peguei como base para pensar a aula de hoje, toda uma tipologia de racismo que vai dar essa classificação para nós de como isso se faz nas circunstâncias históricas aí, e isso vai, digamos, determinar lugares de fala, vai determinar circunstâncias, vai determinar ações, vai determinar espaços frequentados por determinadas pessoas que sofrem com esse processo de racialização, e vai mostrar toda uma vulnerabilidade em relação à questão de colocar o sujeito em determinados lugares. Vamos ver como funciona esse dispositivo de acionar essas formas de vantagem e desvantagem dentro do sistema a partir do conceito de raça e da tipologia das raças aí, dos três tipos de racismo que o livro traz como uma forte apreensão de caracterizar as relações sociais. A primeira acepção usada por Silvio de Almeida é a concepção do racismo individual, que, como o texto diz, ele é uma concepção de uma ideia, mediante uma ideia de uma patologia, ou seja, um desvio de caráter ou até mesmo uma questão de irracionalidade, de cunho individual ou coletivo, que pode ser atribuída a determinadas pessoas. Uma das críticas que se pode fazer ao racismo individual, se fosse tomado somente nessa acepção, é justamente essa falta de base que ele traz por ser uma conceituação muito limitada, muito frágil, porque ela vai esconder toda uma ideia por trás de um racismo arraigado na própria cultura nossa, principalmente das instituições, nas questões das classes dominantes aí, que segrega e que separa os indivíduos, que coloca os indivíduos em determinados lugares.
se fôssemos olhar só para a acepção do racismo individual. Por isso que ele está fazendo essa crítica aí dessa limitação com relação ao ponto de vista que esconde as questões históricas e pode até, digamos, se olhar por esse prisma, naturalizar o racismo, colocar ele como algo natural e normal, né? Nesse sentido. Então, ele se manifesta aí na forma direta, o racismo, como contra um indivíduo. Ele pode se manifestar de forma física, verbal, contra os indivíduos ou grupo, por conta da sua etnia, da sua raça ou das suas características fenotípicas, como a cor aí, e bem como negar os acessos a serviços básicos ou não a certos locais pelos mesmos motivos aí, pela cor, pela raça, pela etnia. Esse tipo de discriminação racial direta aí, que é esse tipo de racismo, ele pode ser categorizado na lei como crime de ódio. A gente tem até a lei aí antirracista, do Código Penal nosso, brasileiro, de 1989. Esse tipo de racismo ele é muito usual, sobretudo no seu sentido prático e violento, quando ele separa as pessoas, separa até mesmo as pessoas do seu espaço físico. A gente pode pensar aí em termos históricos, o apartheid da África do Sul, né? Nos Estados Unidos, a questão da segregação racial, que era uma questão jurídica até 1965. Então você tem aí essas formas de racismo direto, em que o crime ou o crime de ódio racial, eles são digamos, mais pontuais, mais fáceis de ser verificados. E você tem lei para isso, só que uma das dificuldades que se incorre na lei é que existe uma facilidade do indivíduo que está sendo classificado como racista aí, de alegar que uma mera questão de injúria racial. Por exemplo, você pega aí um indivíduo que pratica isso, ele pode até usar de todos os sortilégios da lei para não ser, digamos, enquadrado como racista ele sofre até uma pena mais branda com relação a isso. Por exemplo, não está escrito, por exemplo, numa empresa que ela é racista, mas se você participar de uma triagem para trabalhar nela e você perceber que você não está sendo contratado pela sua cor, a empresa pode alegar, por exemplo, que você não foi contratado por conta que você não se encaixava no perfil. Percebe a dificuldade que até mesmo diante da lei, de você, digamos, entrar com um recurso ou mesmo com a denúncia, e aí você tem aí a possibilidade do contratante usar desse subterfúgio com relação às brechas da lei. Então, o que eu quero dizer o que o Silvio de Almeida quer dizer com esse racismo individual aí, no sentido quando ele atribui essas características aí, ou até mesmo esses adjetivos de ser frágil e limitado. É porque o racismo ele não pode ser compreendido como digamos, no seu sentido patológico, e por isso que ele colocou patologia aí entre aspas, no seu sentido de anomalia. Esses sentidos aí desse fenômeno de anomalia, como uma questão conjuntural, uma patologia social, que a gente poderia atribuir àquelas pessoas que são racistas algum tipo de problema mental ou mesmo um desvio de caráter, como eu disse para vocês. Se nós atentarmos para a ideia de racismo como anormal, a gente não vai conseguir entender a ideia do racismo estrutural, que ele está, digamos, preparando o terreno para chegar nisso. Em que é isso? Tratar ele como anormal é você esconder digamos, o quanto que ele é espalhado pelas estruturas sociais nossas. Então, ele é algo normal para Silvio de Almeida. Em que quer dizer isso? Não é normal porque a gente deve aceitar, mas é que o racismo, se nós aceitarmos que ele constitui as relações humanas, ele é um padrão social, ele é uma normalidade, ele tem uma certa racionalidade nele aí, em termos de manifestação.
passivo de aumento. Então, o racismo é uma forma de racionalidade, assim como uma forma de racionalidade a questão do neoliberalismo, por exemplo. A gente pode pensar aí a questão da, da sua manifestação. Ele pode trazer uma questão inconsciente, uma porção de inconsciente muito grande, porque o racismo, enquanto aí um modo de estrutura social, de funcionamento normal da vida cotidiana, ele está imerso em várias estruturas, em várias instituições do nosso funcionamento do dia a dia. Então a gente não pode tratar ele como uma questão puramente moral, é um desvio moral, não. Ele é algo normal, ele existe nas nossas relações. A gente não pode aceitar ele como algo normal, mas para a gente conseguir combater de forma mais acurada, de forma mais detida, a gente tem que partir desse fato, que ele está tão apregoado, tão disseminado historicamente, que ele toma esse ar de normalidade na sua manifestação. Então vamos para o próximo passo para entender o que é o racismo institucional e aprofundarmos um pouco mais essa segunda tipologia de racismo. E a próxima faceta do racismo, uma das facetas do racismo, é o racismo institucional, que ele amplia aquela discussão com relação ao racismo individual, ao comportamento individual, sobretudo porque ele vai localizar o racismo na própria instituição, ou seja, é aquele tipo de racismo que está arraigado na própria cultura, principalmente nas instituições sociais dominantes aí, esse privilégio concedido a partir do critério de raça e dessa dimensão da racialização dos seres humanos, entre vantagens e desvantagens, a vantagem atribuída sempre a um grupo que tem um determinado fenótipo, a partir dessas classificações e generalizações, você tem aí de forma implícita esse racismo. Esse racismo ele não é de forma explícita, assim, no sentido de que você segrega o indivíduo em virtude da cor. Por exemplo, se você for olhar e ele é um pouco imperceptível, um pouco camuflado. Pega, por exemplo, os cargos ocupados em determinados espaços de privilégio que nunca são ocupados pelas populações negras. Outro fator interessante de pensar como uma forma típica desse tipo de racismo institucional, pega, por exemplo, a questão da TV brasileira, os seus protagonistas principais, os apresentadores aí de TV e esses principais atores, dificilmente você vai ter um protagonista negro. Teve algumas sinalizações de mudanças assim, em algumas novelas, algum outro protagonista negro, mas historicamente, a gente for perceber o racismo institucional aí, ele foi muito presente nessa questão digamos, da visibilidade social, ou seja, são poucos negros ocupando cargos, digamos, de advogado, de médico. Agora, é tão naturalizado o fato do racismo institucional que é natural você ver, por exemplo, mulheres negras na cozinha ou atrizes negras sendo acionadas só para fazer papéis de escrava. Então, esse racismo institucional, ele está bem assim diluído na instituição, que você precisa de um olhar bem acurado para perceber digamos, essa dimensão sistêmica do racismo dentro das instituições. Então, para pensarmos aí a questão do processo, em termos de racismo estrutural, o racismo estrutural só se efetiva porque você tem aí umas instituições, e é necessário, é claro, as instituições, para que elas reproduzam esses comportamentos, seja de forma material ou até mesmo formal, na vida dos indivíduos, e de forma que ao reproduzir esses comportamentos racistas nas instituições, ela vai, digamos, transformar aquela noção de racismo individual e a partir do momento em que começa a se naturalizar esse comportamento, naturalizar aí a partir da existência da raça, né? E vai naturalizar toda essa existência dos limites jurídicos, da existência de até mesmo de instituições estatais que vão reproduzir toda essa questão do racismo. É por isso que nós podemos pensar o tanto que esse racismo ele é espalhado até mesmo dentro das instituições. Então vejam, a instituição ela já é um resultado
da própria estrutura toda, que a gente vai vendo o que é, que eu só estou antecipando, de todo um racismo que é estrutural. Então, só há, digamos, racismo nas instituições, porque você tem anterior à própria instituição, que é uma das facetas do racismo, todo um racismo estrutural por trás, que vai designar ali, a partir desse conceito de raça, dessa racialização das pessoas, e, digamos, colocar um grupo em vantagem e outros em desvantagem, é porque você tem toda uma estrutura que vai, digamos, fornecer esses papéis. E isso a gente pode perceber muito nitidamente, como já disse para vocês, até mesmo no sistema classificatório. Olha para você ver essa imagem, um branco correndo, ele está atrasado. Se for um negro e se tiver à noite, ele é certamente um ladrão. Você tem um sistema classificatório já da própria instituição estatal que municia o nosso policiamento em fazer essa classificação. Isso é muito visível ao longo da história também, se a gente for pensar aí até mesmo na questão dentro do Estado brasileiro, quando a gente percebe ali a questão do aparato jurídico que nós tínhamos, até mesmo com a lei de terras, a questão, antes da Lei Áurea, a questão da lei que proibiu as pessoas de cor de estudar, tudo isso é um racismo institucional. E mesmo o próprio caso do de maneira assim, direta, a gente pode analisar o próprio caso que aconteceu em Charlottesville, anos atrás, no estado da Virgínia, em que você tem um policial negro, um policial branco, que mata um inocente, um negro, e ali começa toda uma revolta dos movimentos em torno das pautas identitárias, até mesmo o Black Lives Matter, que é um movimento atual, que atua com relação ao caso depois do caso do George Floyd em Minneapolis, até mesmo o caso do João Pedro no Brasil. Você tem aí essa manifestação direta das próprias instituições públicas estatais que reproduzem direto ou indiretamente todo esse sistema de exclusão racial e da discriminação racial a partir desse preconceito, digamos, mais do que um preconceito, né, nós estamos falando de racismo, dessa classificação racial aí, que vai determinar lugares, vai determinar abordagens e vai colocar, digamos, vantagem para uma classe social baseada na questão da raça e vai colocar um monte de desvantagens para outra raça. Então isso tudo faz parte digamos, desse aparato, dessa manifestação ou dessa faceta do racismo estrutural que está instalado na própria questão das instituições aí que nós temos na sociedade. Tanto brasileira como estadunidense, africana, reproduzem nas instituições essa dimensão do racismo estrutural, manifestado na instituição. Para verificarmos aí a questão do racismo em termos de números e mostrarmos o argumento do Silvio de Almeida, tanto que é contundente em termos de como, para manter esses interesses sociais e políticos e econômicos, você tem a definição de regras baseada na questão da raça sendo ao longo dos anos naturalizada, e eu acho que isso é das grandes contribuições dessa reflexão, esse problema que as pessoas vão sendo forjadas para naturalizar as suas posições em relação às classes aí, em relação à própria lugar que ela ocupa. Então você tem esse processo de naturalização, né, da sociedade, que é muito radicalizada. E a gente pode mostrar até em termos de números, se a gente for pegar aqui na concepção em termos de instituição, como esse racismo está, digamos, espalhado nas instituições. Olha para vocês verem a questão dos quadros, a questão da escolaridade dos negros em relação aos brancos, a questão da evolução dos rendimentos em comparação dos negros com os brancos, a questão até mesmo da taxa de desocupação dos negros, tanto que são sempre maiores. Então, para perceber como as instituições funcionam e elas reproduzem esse racismo estrutural, a gente tem que se atentar para essas diferenças específicas aqui. Aí o Silvio de Almeida vai mostrar que
isso é tão forte nas instituições. A gente foi lá, por exemplo, nas nossas instituições, o Judiciário, o Ministério Público, até mesmo as nossas, a Câmara de Vereadores, a Câmara do Senado, composta pelo Senado. Percebe, você vê quantos homens negros existem, quantos homens brancos existem. A representatividade dos homens negros são sempre menores, das mulheres negras piores ainda. Então, você tem aí todo esse processo sendo colocado nas instituições de forma que, com um olhar acurado, a gente consegue perceber, digamos, como que essa manifestação do racismo ela é algo que vai se tornando natural, normalizando, a ponto de fazer parte ali de todo o imaginário coletivo social, que aquilo é normal. É normal não ter negros como médicos, é normal não ter negros nas reitorias das universidades, é normal não ter negro no ministério escolhido pelo presidente, como o Temer fez, como o Bolsonaro fez. Você tem assim, a representatividade negra, um para cada, digamos, 14 ministérios, quando foi criado. Então você não tem aquela representatividade mostrando assim, digamos, a questão da igualdade racial. Você tem, na verdade, uma homogeneização que elimina as diferenças raciais ali em torno das criações institucionais e vai normalizando o fato de que é normal ter mais branco do que negro. Aí você tem lá toda a incorrência de preconceito, de discriminação, que é típico dessa postura do racismo institucional, desculpa. Um exemplo para mostrar também a questão do racismo institucional, e é típico mesmo, é a própria abordagem que a gente pode perceber do nosso sistema de policiamento, como é feito nas populações negras. Vocês perceberam aí todo aquele celeuma que teve em relação ao Alphaville, aquela cidade que teve ao Alfavela, como que um policial aborda um homem rico de classe média do Alphaville, e como eles chegariam na favela, como que ele calou diante de um homem de poder, de um homem branco, que tem uma certa hegemonia ali social, em termos de posição social que ele tem, e até mesmo como, a gente pensar em termos de exemplo, como seria a abordagem de um negro numa favela. Então isso revela o quê? Na verdade, não é um fato isolado isso. É justamente para mostrar que a instituição ela reproduz de maneira implícita ou explícita toda essa estrutura do racismo presente nas nossas relações, seja econômica, seja ética e seja também jurídica. Até mesmo quando eu falei para vocês naquele exemplo sobre a questão das grandes empresas, por exemplo, quando você vai procurar um emprego, não tem lá escrito naquela empresa que eles não contratam negros, mas tem toda uma classificação social que vai impedir uma população negra de frequentar determinados ambientes. Por que que em certas empresas, sobretudo no shopping, empresas que mexem com essa parte mais da imagem, eles pedem currículo com foto? Porque o currículo com fotos já vai fazer toda uma classificação, já vai discriminar, já vai separar quem pode ou não trabalhar ali. A própria questão da imagem já te coloca num lugar. E isso tudo faz parte desse racismo institucional. Percebe nas grandes lojas, dos shoppings, quantos negros trabalham, por exemplo, numa Fórum da Vida, numa Calvin Klein? Você conta nos dedos, a não ser se for um negro bem estiloso ou mesmo uma negra muito hipersexualizada que vai compor o quadro de funcionário. Do contrário, não. Se for um negro comum que não chame atenção, ou até mesmo como uma forma devido ao destaque que está dando na questão da politização negra, do próprio empoderamento feminino negro, se não for com esse intuito, você não tinha essa dimensão digamos, de uma instituição que trazia o negro como um dos seus quadros, um sujeito que faz parte dos seus quadros funcionários. Isso é muito comum a gente ver. Então, isso revela o quê? Uma das facetas do racismo estrutural, que no caso é o racismo institucional.
Eu vou terminando essa aula, que já tem 45 minutos praticamente. Na próxima aula a gente continua com o racismo estrutural, que é o ponto que eu quero chegar, que é o mais interessante e o conceito mais profundo, que está, digamos, dinamizando tanto o conceito de racismo individual e antecedendo o conceito de racismo estrutural. Muito obrigado.